tudo bem? Eu sou a Neia Rocha, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para você como fazer essa linda mochilinha. É a mochila Nina, é um painel que fiz em parceria com a Ponto X Tecidos. Lá você vai encontrar outros temas, mas vamos confeccionar essa que eu achei lindinha, essa bonequinha de trança. Eu já recortei todo o painel, porém quando você adquirir lá na loja do Braço ou no site da Ponto X, ele virá dessa maneira assim. E aí você recorta e vai ficar exatamente dessa maneira que eu mostro para vocês. Bom, para o bolsinho frontal, eu utilizo um estruturador, que seria um EVA de 2 milímetros. Caso você não esteja habituada a usar o EVA, pode fazer sem mesmo, porque o sintético tende a ser um pouco mais firme. Eu utilizo cola de contato, mas você pode usar a fita dupla face que não tem problema. Eu já mostro para vocês como faço. Para o bolsinho também utilizo o forro, eu utilizo o bagum. Eu cortei um pouquinho maior, vamos separar aqui. Para o corpo, a parte da frente e a parte traseira, também recortei o bagum, um pouquinho maior. Esse excesso é normal, tá? No final nós vamos eliminar. A parte do bolso, ela vem duas partes. Vem a vista do zíper e vem o fundo. Nenhuma delas vai precisar de forro. Vocês vão entender como no processo de montagem. A parte do fundo da mochila e a vista podem ser feitos de duas maneiras. Hoje eu vou te ensinar de uma das maneiras e no próximo vídeo eu ensino como fazer de uma outra forma. Por essa razão, a vista do zíper e o fundo têm a mesma medida. Então, além dessas peças, para o fundo e para a vista, nós vamos precisar de forro. Também utilizo o bagum. Lembrando que a parte que será utilizada para o fundo, o tamanho do forro tem que ser igual. Já para a vista do zíper, pode ser maior e nós vamos entender lá na hora da montagem. Utilizo também 2 pedacinhos de tela vôlei, uma que eu vou utilizar para o corpo, para a parte interna, e outra como um bolsinho na parte interna do bolso frontal. Além desses materiais, nós vamos precisar da alça. Eu não tinha uma vermelha ou amarela, mas essa cor neutra vai combinar muito bem. Vou precisar também de 4 cursores, 2 reguladores de alça e 2 meia argola D. Para essa peça eu irei utilizar o zíper, vou combinar o zíper com o detalhe que é vermelho, então um será para o bolso frontal. Irei utilizar também 2 zíperes, sendo que um vai ser para o bolso frontal, observe que eu cortei um pouquinho maior, e o outro para a vista, também está um pouquinho maior. E para o acabamento, eu vou utilizar o vivo. O vivo eu utilizo o espaguete e vou encapar com um pedacinho de sintético. Agora vamos para a máquina montar essa peça linda. Vamos iniciar encapando o espaguete. Já cortei as tiras de vivo de 3 centímetros. Já deixei o espaguete mais ou menos no tamanho da circunferência da mochila, né, das peças. E vamos preparar o vivo. Costuro toda a extensão. Faço isso nas 3 partes e reservo. Todos eles sobraram um pedacinho de sintético. Então eu vou utilizar esse pedacinho para fazer um acabamento na tela vôlei aqui nas peças. Então eu faço uma dobrinha aqui, ó. Como ele tem 3 centímetros, vai ficar de 1,5. Ele tá no corte a fio
Então eu abraço aqui a tela vôlei e faço uma costura do início ao fim. Como dá para visualizar a parte de baixo, é só você alinhar direitinho. Faço isso em toda a extensão. Eu gosto de dar uma segunda costurinha aqui. Ficando desta maneira. Olha, cabe também no outro, vou fazer no outro. Dobra, não desfia o sintético. Abraço aqui na tela vôlei, retrocesso no início e faz a costurinha em toda a extensão. Duas peças devidamente acabadas, vamos reservar. Agora vamos preparar o bolso frontal. Eu já fiz o pique em cima e embaixo, passei uma fita dupla face, vamos retirar a fita de proteção, peguei um EVA de 2 milímetros e centralizei. Eu cortei ele 1,5 cm menor do que toda a borda do bolsinho. Eu vou disponibilizar para vocês a modelagem desse EVA, tá? Dessa estrutura. Então, nós vamos pegar o bagum, estou utilizando o de 30, colocar aqui, ó, veja que a parte lisa tá para cá, então vamos passar uma costura de segurança para prender em toda a extremidade. Observe que tá sobrando mesmo, não tem problema, esse é um pedacinho que sobrou de um outro trabalho. Costura feita, agora eu vou tirar todo o excesso. Prontinho, o excesso retirado. Agora eu vou pegar aquela parte da tela vôlei, a menorzinha, e vou colocar aqui para fazer um bolsinho, um charminho. Centralizo, vejo se está posicionado na posição retinha. Faço uma costurinha de um lado para prender. Certifico que está retinho. E agora costuro em toda a volta para prender essa tela vôlei. Também tiro o excesso dessa telinha. Prontinho, ó, a telinha ficou assim. Agora, nós vamos posicionar o vivo nessa parte, tá? Peguei um pedacinho do retalhinho que sobrou e vou posicionar aqui no pique de baixo. Agora eu pego um daqueles vivos que eu encapei, um deles é menor, justamente porque eu já tinha medido antes, e faço uma costura em toda a extensão, toda a volta desse bolsinho. Sempre na pontinha, tá? Vai alinhando. Chegou aqui no pique, você faz a marcação, transfere a marcação para a parte de cima. Fazer um pique aqui. E continua até encontrar o outro lado. Aqui sobrou, você corta a rente, finaliza e abraça com o acabamento. Ficando desta maneira. Agora, nós vamos preparar o canal do bolsinho frontal. Então, no painel da ponto X, você vai observar que tem uma tira menor
e uma mais larga. Essa mais larga, por enquanto, a gente deixa de lado e vamos utilizar a mais estreita. Eu já coloquei uma fita dupla face em ambos os lados. Eu costumo utilizar cola de contato porque prefiro, mas aqui para o vídeo eu acredito que é mais fácil para quem não está habituado a utilizar a cola de contato, vai encontrar mais fácil a fita dupla face. Então, em um dos lados eu tiro a película de proteção. Essa minha fita deve ter 1 centímetro. Então, o que eu faço? Nessa marcação da própria extensão da dupla face, eu vou dobrar. Vou dobrar toda ela, só de um lado, tá? E vai apertando em toda a extensão. Ficou dessa maneira. Agora eu vou pegar novamente a fita e vou posicionar nessa parte que dobramos. Não precisa ser muito na ponta, tá? Porque é essa parte que nós vamos posicionar no zíper. É nessa parte que nós vamos costurar o zíper. Se você tem o hábito de costurar e virar, pode fazer como você achar melhor. Eu utilizo essa técnica e para mim resolve bastante. Então, tiramos a película. Tirei. E aí, com o zíper, nós vamos posicionar na marcação dele. Não estica, tá? Porque o sintético tem a tendência a dar uma esticada. Você vai colando em toda a extremidade, ficando desta maneira. Agora, você vai tirar a película de proteção do outro lado e vai abraçar aqui em cima. Só que tem que sentir aqui onde você posicionou, que é mais ou menos onde finaliza a marcação do seu zíper, ficando assim. Você vai sentir que do outro lado e vai apertando. O sintético a gente não usa alfinete, porque se ele marcar, ele não volta como tecido. Ó, ficou marcadinho. Agora nós vamos para a máquina. Retrocesso no início e no final. Faz uma costura bem bonita. Eu estou utilizando o vermelho mesmo, mas você pode utilizar a cor do material. Retrocesso no final. Ficou dessa maneira. Vendo? Ó, prendeu direitinho aqui do outro lado. Agora nós vamos colocar o cursor. Poderia colocar um só, mas eu vou colocar 2. Tira um pouquinho do excesso, abre o zíper. E posiciona. Aí os 2 cursores ficaram dessa maneira. Neste momento você pode tirar o excesso do zíper de ambos os lados e dar uma seladinha com o isqueiro para ele não desfiar. Agora vamos vir com essa parte maior. E um dos lados você vai posicionar, ficando desta forma. Faz uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Ficando desta maneira. Agora, essa outra parte aqui, você vai abraçar. Olha, vai casar direitinho. E aí, eu utilizo 1 centímetro de costura. Retrocesso aqui no início e retrocesso no final. Esse cantinho aqui, para não ficar pesado, eu elimino. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desvirar. Arruma bonitinho aqui, passa um pesponto aqui, retrocesso no início e no final.
ficou dessa maneira. Agora, antes de fechar, nós vamos fazer a medição nesse anel. Ele sobra um pouquinho porque as pessoas têm margem de costura diferente. E se der um errinho ou outro, nós temos material sobrando, então é melhor sobrar do que faltar. Então, com a ajuda de alguns clipes, eu posiciono e vou pregando. Isso você vai fazer numa primeira peça. Caso você tenha adquirido mais de um painel, nos próximos você já vai saber o quanto que tem de excesso e aí você já pode tirar, quando já estiver na parte da preparação dos cortes, aí você já vai saber qual que é o tamanho exato. Posiciono, sem esticar, só acomoda. Ó, vou colocar dobradinho aqui. Ó, tudo devidamente clipado, sobrou bastante excesso, tá? Vendo aqui, ó, você vai marcar nessa junção aqui. Marcou, olha, marcou aqui, ó, viu onde termina, vai fazer uma pequena marcação. Aí você vai, desse ponto pra cá, você vai adicionar mais 2 centímetros, porque, no caso, eu utilizo uma margem de 1 centímetro. Então, seria 1 centímetro para um lado e 1 para o outro. Observe que sobrou aqui no fundo do bolsinho. Se você preferir tirar do canal do zíper, não tem problema, é só fazer o contrário. Eu vou tirar esse excesso e mostro para vocês como ficou. Olha, da marcação, que seria onde encontrou o fundo com o zíper, eu deixei mais 2 centímetros. Agora sim, nós vamos pegar essa parte da frente, posicionar aqui. Se quiser fazer uma costura de segurança, tudo bem. Ou você já pode abraçar, deixar tudo bonitinho aqui, colocar um clipe e costurar com 1 centímetro. Retrocesso no início e no final. Olha, ficou assim. Tiro esse biquinho sem cortar a linha, senão pode ficar um buraquinho. Desviro, arrumo bonitinho e faço aquela costura de pesponto e fecho esses dois lados aqui. Já inclino, faço uma costura de fechamento nessa borda que ficou aberta. E assim ficou o canal. Faz toda a limpeza. Neste momento você vai fazer um pique. Une aqui, ó, costura com costura, faz um pique. No zíper também, uniu. Pode tirar o zíper daqui do meio para não te atrapalhar. Uniu, estica bonitinho. Só que em zíper nós não fazemos pique, tá? Porque ele pode desfiar. Faz uma marcaçãozinha, assim. Faz o mesmo do outro lado. Não faça com caneta, tá? Ou com lápis, ou com a canetinha aqui, apaga, porque essas partes ficarão à mostra. E ficou a marcação assim, ó. Neste momento, esse pique do zíper, vamos posicionar nesse pique aqui, ó. Vou fazer só uma costurinha de segurança, para fixar aqui. Eu ainda não estou utilizando o calcador de vivo, estou usando o calcador normal, só para prender. Com pique com pique. Agora sim, eu costuro todo o anel no bolsinho, sem esticar. Só depositando bonitinho aqui na curvinha, você vai fazendo a curvinha e continua. Chegou aqui, ó, você vai sentir o zíper aqui, ó, do lado de dentro do vivo.
E continua, e vai arrumando. Se achar difícil, eu gosto de usar um alicate de bico como auxílio. Então, eu vou só depositando, sem puxar. Vou fazendo isso, acomodando o zíper. Aí ele vai chegar naquela parte que nós já prendemos. Põe o zíper pra lá e continua. Sem esticar. Olha, aqui é a mesma coisa. Pega o auxílio de um alicate e só ajeita. Agora eu vou trocar o calcador para um pezinho de vivo. Vou costurar o vivo mais juntinho e vou colocar o acabamento, que é o viés boneon. O pé de vivo já está colocado, agora eu vou fazer a costura para prender mais juntinho o vivo, senão ele vai ficar assim, ó, com a linha aparecendo. E não é isso que queremos. Ó, tudo costurado mais juntinho, ó, perfeitinho. Agora eu vou fazer a costura de acabamento com viés boneon. Vou utilizar para o acabamento o viés boneon de número 3, tá? Vou selar aqui no início e costurar em toda a extremidade. Já troquei a linha para uma linha branca para ficar um acabamento bonito. E é só encaixar, ó. E finaliza, abraçando toda a peça e retrocesso. Faz a limpeza, olha. E o bolsinho frontal já está pronto. Desvira com carinho, deixa os cantinhos bem bonito. Eu gosto de usar o EVA nessa parte, justamente para ele dar esse movimento. Ficou o bolsinho dessa forma. Eu vou disponibilizar para vocês esse gabarito. Você pode imprimir aqui embaixo do vídeo. Esse é a marcação que você vai utilizar para posicionar o bolsinho frontal no espelho. Então, você vai receber dessa maneira, você vai recortar na linha pontilhada, né, na linha, e ele vai ser o molde para você utilizar como referência da marcação. Essa parte pequenininha aqui é uma referência, né, a parte maior seria o espelho e a parte pontilhada representa esse bolsinho frontal, tá? Só para que sirva de exemplo mesmo. Então, você vai cortar e utilizar no corpo do espelho. Como disse, ó, esse é o gabarito que você vai receber para posicionar, né? Vai ficar dessa maneira aqui como a referência. A parte maior representa o espelho e o pontilhado representa essa parte do bolsinho. Então, eu peguei uma régua e marquei da base inferior 2 centímetros. Já deixei marcado no centro do pique e posicionei o gabarito, tá? Ele tem um pontilhado embaixo e em cima, posicionei e faço um risco em toda a volta. Você pode usar um lápis ou uma canetinha de sintético. Não utilize caneta, por favor, porque se aparecer, pode ser que não saia. Então, nós vamos riscar e retirar, ver que ficou toda a marcação aqui, ó, em volta. E em seguida, vamos marcar o pique aqui embaixo e o outro em cima. Essas serão as partes onde vamos posicionar o bolsinho, que nós fizemos aqueles piques. Tá vendo aqui, ó, o pique superior.
e o pique inferior, é a marcação com lápis. Eu vou deixar aberto para facilitar o processo de montagem. Um detalhe importante, eu comentei que eu não utilizo alfinete em sintético, porém eu só uso nesse momento, que é justamente para segurar. Mas depois, quando eu passar a costura, a agulha vai cobrir esse pedacinho, é só para posicionar e ficar fixo nesse momento aqui. Observe que é só nesse pedacinho que fica o alfinete, só para auxiliar, tá? E essa marcação vai ser coberta depois com a costura. Em seguida, você vai costurar em toda a volta e cobrindo essa linha. Eu inicio pela parte inferior, posiciono bem rente o pique que eu fiz aqui no bolsinho com a base, com o espelho. E em seguida, a gente vai marcando toda a volta onde riscamos. Você vai costurar, vai posicionar em cima da linha que nós marcamos e com a costura ela vai cobrindo toda ela. Essa marcação, ela serve de guia para você posicionar o bolso. Então, vamos iniciar a costura, como disse na parte inferior. Eu utilizo o alicate para me auxiliar, principalmente nas curvas. Não há necessidade de dar retrocesso agora no início. Pode ir bem devagar, com o auxílio de um alicate. Eu não vou puxar, o alicate é só para posicionar em cima da linha. Então, vai devagar, posiciona com o alicate, a curvinha, você posiciona a base do seu bolsinho bem em cima da linha. Essa linha precisa ser coberta, tá? Se ficar algum pedacinho aparecendo, eu, no caso, utilizei o lápis, pode apagar. Aí, se você fizer devagarzinho, com cuidado, na curvinha, olha, bem devagarzinho. E agora, que já fez a curva, já chegou a parte reta. Aí é mais tranquilo de você fazer. Posiciona e vai devagarzinho, ó. Arruma, né? Viu que eu deixei aberto, localiza a linha e vai costurando. Por mais que seja reto, costure devagar também, para não errar, porque o sintético, diferente do tecido, não dá para desmanchar e recuperar. Se furar, você perdeu a peça. Então, vai com carinho, olha, na parte reta, vai iniciar a nova curva, você levanta a peça, dá uma olhadinha, vê se está tudo certo. Com o dedinho aqui, ó, só para esconder o risco. E costura devagarzinho. Já vê que já tá chegando perto do alfinete que eu coloquei, cuidado para não se furar. Então, devagar na beiradinha. Eu costumo utilizar esse calcador que ele é bem fininho, então ele fica bem na pontinha. Chegou aqui no alfinete, vou removê-lo e continuo em cima da linha. Nessa curvinha, né, eu posiciono. Posso pegar o auxílio do alicate novamente, bem na bordinha. O importante é devagar, cobrir, vai levantando para você visualizar a linha que você fez a marcação. Não puxa de jeito nenhum, que aí ele pode dar diferença. É só posicionar, porque você já fez as medições, então tá certinho. Olha, finalizando mais a curva, já está chegando na outra parte retinha. Olha, costura com calma, visualiza a linha e põe em cima. Cuidado para não passar em cima do calcador, arruma bonitinho, estica. Ó, com o dedo posiciona em cima da linha e vai. Como tá finalizando, você dá uma puxadinha aqui na ponta, que ele vai encaixar direitinho na curva. Se achar que o espaço é menor, pega o auxílio do alicate novamente. Essa ferramenta é indispensável. Ela ajuda bastante na costura criativa. Olha, não estou puxando, tá? Eu estou apenas posicionando na curvinha. Bem devagar, pode observar que tá bem devagarinho a costura. Já cheguei na parte reta, arrumo e arrumo direitinho aqui, costuro. Chegou onde início, agora sim eu dou o retrocesso. E finalizamos essa parte. Olha, ficou assim, ó, o bolsinho costurado direitinho. Não aparece nenhum pedaço da linha que nós riscamos. Tira os excessos de linha. Esse pedacinho aqui, essa foi a marcação do lápis, você apaga depois.
E aqui na parte de trás, você pode observar que ficou direitinho. Nós vamos reservar essa parte. Agora ficou dessa forma, nós vamos reservar essa parte. Agora, nós vamos preparar a vista do zíper. Lembra que aquelas duas partes estavam iguais? Essa a gente reserva aqui ao fundo. E essa outra eu dividi no meio, tá? Então, nós vamos posicionar o zíper no meio delas. O forro, né? O zíper a gente coloca bem na beiradinha, vai fazer uma costura de segurança. Então, aqui, ó, coloco o zíper na pontinha, retrocesso no início e vou costurando em toda a extremidade, tá? Ajeita direitinho. Não precisa ainda estar uma costura rente, é só uma costurinha para fixar o zíper na vista do zíper. Até o final, não precisa puxar o zíper, porque senão pode dar barriguinha e dar retrocesso no final, ficando dessa maneira. Agora, nós vamos posicionar o forro do lado direito com as costas do zíper. Aí, agora sim, nós vamos fazer uma costura mais próxima à cremalheira do zíper. Retrocesso no início, vai ajustando, sentindo ali, ó, a canaletinha. Não estica também, para não ficar com uma peça feia. Então, vai colocando até o forro e costurando até o final. Agora, dá um retrocesso. E agora eu vou rebater. Eu não tenho o hábito de costurar o forro e a peça principal juntas. Eu dobro somente a parte da vista, deixando o forro para o meu lado esquerdo. E aí sim eu faço uma costura de acabamento. Retrocesso no início, vou ajeitando, né, essa vista para que ela não fique muito próxima, nem muito longe da cremalheira do zíper, e vou costurando até o final. Costura devagar, não puxa, tá? Para não esticar, só acomoda, para ficar uma costura bem bonita. Faço isso dos dois lados. Aqui chegando ao final, dou um retrocesso. E agora sim, eu pego o forro e abraço para cá e faço uma costura aqui para fixar essa parte. Prontinho, já fixado o forro, agora eu vou tirar o excesso. Farei o mesmo processo do outro lado. Alinho direitinho, tá? O forro ficou um pouquinho maior, isso é normal, cortei um pouquinho maior, depois tiramos o excesso. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Colocar o zíper, fazer só uma costurinha de segurança para fixá-lo à peça, do início até o final. Chegando aqui na ponta, dou um retrocesso e agora sim eu vou pegar a outra parte do forro, a parte direita, com o lado das costas do zíper, alinho direitinho e agora sim eu faço uma costura para fixar esse forro nessa peça. Vou ajeitando aqui, ó, para sentir a cremalheira e costurando, sem puxar também o forro, só depositando para que ele fique acomodado junto com o zíper. Chegou o final, dou o retrocesso. Agora eu viro essa parte de cima e faço o acabamento. Lembrando que eu não costuro junto com o forro por enquanto. Só faço o pesponto nessa parte de cima e fazendo o acabamento na cremalheira do zíper. Vai posicionando com calma para que fique bem alinhado, bem bonito, não deixando muito próximo nem muito longe a cremalheira do zíper. Faço até o final. Chegando aqui no final, dou o retrocesso, agora sim eu envolvo a parte do forro e faço a costura de acabamento. Retrocesso no início, aqui é só uma costura para posicionar o forro junto com a vista, dá uma olhada embaixo para ver se não tá ficando embolado. Vai costurando até o final, para que fique justinho. Esse excesso de forro é normal, nós vamos eliminar. Retrocesso no final. Agora vamos tirar, vamos abrir o pedacinho do zíper. Se tiver torto, a gente destaca todo ele, alinha, tira o excesso e posiciona o carrinho, né, o cursor. O zíper colocado, agora vai fazer a mesma coisa do outro lado, destaca um pedacinho, veja se está alinhado. Se tiver algum excesso de zíper, corta, para que o cursor entre melhor.
Prontinho, agora os dois cursores devidamente colocados, deixa ambos no meio e vamos aplicar o fundo. Bom, agora com a vista já costurada, com o zíper pregado e já pespontado, vamos costurar a parte do fundo. Então, aqui eu vou refilar esse excesso de zíper. Caso tenha ficado algum pedacinho de material, também refila. O outro lado, a mesma coisa, tira todos os excessos. E nessa parte aqui do zíper, a gente dá uma seladinha justamente para que não desfie. Faz o mesmo do outro lado. Agora, nós pegamos o fundo e posicionamos frente da vista do zíper. Fundo, frente e o forro nas costas. Então, vai ficar um sanduíche. Olha, fundo, a vista e o forro. Coloca tudo direitinho, alinha bem e faz uma costura de 1 centímetro. Aí eu dou o retrocesso no início e no final. É importante que todos estejam alinhados para que não fique torto no final. Certifique, sentir segurança, coloque um clipe. Alinha direitinho. E vamos para a máquina. Olha, retrocesso no início. Uma costura de 1 centímetro, dá uma ajeitada para que fique tudo encaixadinho. Aí toda a extremidade e o retrocesso também no final. Eu também não tenho o hábito de fazer costura do forro nessa parte. Então, eu volto com a parte do fundo e faço uma costurinha aqui, um pesponto. Retrocesso no início e no final. Aí, agora eu reservo essa parte e vou preparar as costas da mochila. Agora, vamos definir as alças e os acabamentos da parte traseira. Primeiro, nós vamos cortar a alça chique, serão 2 pedaços de 60 centímetros. Neles, nós vamos utilizar 2 reguladores. Iremos precisar também de 2 pedaços, que será o suporte da alça, tem 10 centímetros. Para ele, nós vamos precisar de 2 meia-argolas de. Nós vamos precisar de uma tira de 24 centímetros. Essa será o suporte para carregar na mão. Então, nós faremos uma marcação de 5 centímetros em cada lado. E iremos costurar o meio para que ela fique mais anatômica. Então, já vou deixá-la preparada, assim. Então, vamos costurar daqui a aqui. E, por fim, o acabamento da parte superior. Tá? Aqui, na parte traseira, eu fiz uma marcação de 4 centímetros do topo para baixo, e fiz uma marcação no meio, que é onde vamos posicionar as alças e o suporte das alças. E aqui na parte inferior, fiz uma marcação de 4 centímetros de baixo para cima, de ambos os lados, que é onde vamos posicionar o suporte das alças. Vamos iniciar fazendo a costura desse ponto de 5 centímetros ao outro, para deixar a alça anatômica. Retrocesso no início e no final. Ficando desta maneira. Vamos selar essa parte para que não desfie. Reserva essa parte. Agora vamos colocar os reguladores nas alças. Encaixa dessa maneira. Sela a alça. Dobra aproximadamente 1 centímetro e passa uma costura. De segurança, faço umas 2 ou 3 voltinhas e finalizo com retrocesso. Ficando dessa maneira, faz toda a limpeza e faz o mesmo processo no outro. Agora vamos posicionar
os acabamentos nas meias argolas. Aqui, ó, dá uma seladinha para reforçar. Aqui é a mesma coisa. Posso passar uma costurinha de segurança só para fixar aqui. Aqui é a mesma coisa. Agora, nessa marcação que foi feita aqui, eu vou posicionar primeiramente essa alça. Então, ela vai ficar desta maneira. Então, eu vou encontrar o meio, vou deixar mais ou menos uma distância de 1 centímetro para cada lado e passo uma costura. Aqui nessa parte eu gosto de pôr um reforço, tá? Eu vou colocar um pedacinho de TNT 120. Aqui, ó, um TNT. Eu coloco aqui atrás, então ele fica de reforço tanto para esse suporte quanto para as alças. Então, as alças eu já consigo colocar aqui. Já encaixo direitinho. Encaixei uma e vou encaixar a outra. Olha, as duas ficaram dessa maneira. Então, eu venho com essa ponta e posiciono aqui. Aí, eu posso colocar juntinho desse suporte da mão. Retrocesso no início, posso passar de novo aqui, porque não havia colocado o reforço. Encosto a próxima aqui, na mesma distância. Por segurança, faço mais uma embaixo. Retrocesso. Olha, veja a importância de selar a alça, porque às vezes ela dá uma desfiadinha, tá? Quer dar uma reforçada aqui, ó. E agora sim, com aquele acabamento, viemos aqui nessa marcação. Então, vamos posicionar exatamente na marcação de 4 centímetros que fizemos daqui para cá. Passo uma costura em cima e outra embaixo. Então, vou esconder essa linha. Automaticamente vai passar mais uma vez por cima dessas alças, reforçando. Diagonal. Posicione a alça nessa marcação de 4 centímetros, dá um retrocesso e faço o mesmo do outro lado, com ela na diagonal. Feito isso, podemos tirar os excessos de ambos os lados. E em seguida, vamos selar novamente. Selar dos dois lados. Agora vamos posicionar o forro. Agora vamos posicionar o forro bagum tanto na parte da frente quanto na parte de trás dos espelhos, tá? Então vou colocar, ele tá um pouquinho maior, vou colocar na parte traseira. Centraliza, faz uma costura toda em volta. Na parte da frente a mesma coisa, o forro tá maior. Faz a costura toda em volta. E em seguida põe o bolsinho de telinha que separamos para a parte de trás. Prontinho, agora já fixei o forro, tanto na parte frontal quanto na traseira da mochilinha. Agora vamos pegar aquele bolsinho de telinha e posicionar aqui, tá? Alinha direitinho, veja se está na posição correta, pode usar clipes, tá? Faz uma segurança de um lado, alinha direito, põe o clipe do outro lado
e faz uma costura aqui para fixar. E agora costura em toda a volta, para que essa telinha fique posicionada nessa parte traseira. Chegando no final, dá um retrocesso e agora você remove todo esse excesso de telinha. O vivo devidamente aplicado em ambos os lados. Agora vamos pegar o canal, que já está costurado, um dos lados está aberto. Vamos posicionar em toda a volta para confirmar se o tamanho está certinho. Vamos clipar toda a volta. Agora, já que medimos, está tudo certinho, vou posicionar o fundo com a vista do zíper e o fundo do forro aqui, ó. Bateu direitinho. Vamos clipar tudo isso juntinho e fazer uma costura aqui de 1 centímetro. Retrocesso no início e no final. Agora eu levanto somente a parte do sintético e faço um pesponto aqui. E ficou dessa maneira. Agora nós vamos posicionar o forro e fechar o forro do fundo aqui. Ficou um anel dessa maneira. Agora eu vou fazer as marcações dos piques. Embaixo. E em cima. A mesma coisa do outro lado. Agora eu vou posicionar o pique na parte superior. Fazer uma costurinha de segurança aqui. Farei o mesmo na parte inferior, direito com direito. Acho os piques. E faço uma costura em toda a volta. Agora eu vou passar o viés em toda a volta, na frente e nas costas, e desviro a peça para você ver o resultado. Arruma bem os cantinhos, modela bem bonitinho essa parte da frente. Tá vendo? Olha, nem precisou de estruturador nela, só o sintético e o Bagum 30 já deixou ela firminha. Aqui eu coloquei porque eu gosto desse efeito que ela dá mais projetado, mas se você não quiser pôr, não tem necessidade. E está pronta a mochilinha da menina Bela.